Olá, você que nos acompanha em mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto, direto do nosso perfil do Instagram. Hoje estamos aqui em mais uma live também da campanha Setembro Verde e Azul, que estamos falando aí durante 2 semanas, temas específicos da causa da pessoa com deficiência. Então hoje vamos falar sobre o nanismo, vamos entrevistar a Eva Emanuele Miranda Silva, que é docente em Libras e Educação Inclusiva, e também vai falar sobre esse tema, vai nos explicar aí detalhes, falar desses tabus que existem em torno do assunto. Enquanto a gente espera aqui a Eva chegar, né, vou aí também mandando aquele abraço para todo mundo que for chegando aqui. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Mais uma live do programa Parlamento Aberto. Eu acho que já estamos na live de número 100 e alguma coisa já, hein? Tá. São bastante lives aí. Lives é que não falta. Deixa eu pegar mais uma informaçãozinha aqui, enquanto a gente espera a Eva chegar. Pessoal, hoje nós tivemos ao meio-dia também o programa Parlamento Aberto Entrevista. Aqui, a Eva já está aqui conosco. Antes de eu continuar a passar, eu vou só chamar ela para a gente poder... Olá, Eva, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom, antes de mais nada, seja muito bem-vinda aqui à nossa live do programa Parlamento Aberto. É um prazer enorme recebê-la e conversar aí sobre um tema tão importante, viu? Ah, sim, eu que agradeço, né, pelo convite. E como sempre dizem, eu sempre digo em todos os lugares uma frase que eu sempre falo, né? Meu nome é pronto, né? Só chamar. Legal. Bom, antes de a gente começar exatamente as perguntas, para a gente começar a conversar, primeiro eu queria só enfatizar, né, que essa live faz parte da campanha do Setembro Verde e Azul, que foi instituído pelo Decreto 19 de 2020, aqui na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Então temos aí diversas atividades voltadas ao debate, né, sobre a pessoa com deficiência. Lembrando que hoje, 21 de setembro, é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, então é um dia muito importante, é um dia aí que traz toda essa pauta aí em evidência. E a Câmara tem, né, dentro do programa Parlamento Aberto, o projeto Câmara Inclusiva, que é voltada a estabelecer, deixar aqui a Câmara, né, mais acessível, e tem um formato muito importante, que é um formato de busca de informação junto às entidades, às pessoas com deficiência. Então, nós temos aqui esse trabalho que tem sido muito enriquecedor para a Câmara em relação à acessibilidade, né? E eu, como perguntei para você no teste, né, Eva, você fala aí direto de São Carlos, aqui, cidade vizinha de São Carlos. Bacana. Bem pertinho, bem pertinho. Bacana ter essa proximidade, saber aí que de forma regional aí você tem uma articulação com as pessoas com deficiência. Só a última informação, hoje à tarde, ao meio-dia, nós fizemos o Parlamento Aberto Entrevista, que falamos com o Marco Castilho, que é o presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também com o Wander Viana Santos, que é o presidente aqui do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui o CONDEP de Piracicaba, e também com o Francisco Núcio Cerioni, nosso querido Chico Pirata, que é membro lá e presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Foi um assunto muito bacana. Então, aí, quem quiser, está disponível no nosso canal no YouTube, no Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. Então, mas sem mais delongas, vamos falar aqui com Eva Emanuele Miranda Silva, que possui curso superior tecnológico em gestão financeira e em letras, português, pós-graduação em gestão de pessoas e marketing, docência no ensino superior, Libras e educação inclusiva, proficiência em Libras, certificada pelo ProLibras, no uso e no ensino de Libras, que é a língua de sinais, língua brasileira de sinais, me desculpe,
e atualmente é intérprete de língua de sinais. A Ares, né, atua aí em educação, aquisição da linguagem, tradução e interpretação de Libras, língua e cultura surda. E aqui, especificamente, vai falar do tema do nanismo, né? E eu queria começar o assunto, por conta de ser um tema que é envolto de tanto tabu, Eva. Eu queria saber, assim, o que você gostaria que as pessoas conhecessem sobre o nanismo, né? Muito mais do que simplesmente a gente fazer uma pesquisa e vir aqui expor, é importante você passar o seu sentimento, a sua posição, né? Tudo aquilo que você vivencia na sua vida. Queria que você falasse sobre isso. O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre o nanismo? Então, primeiramente agradeço, né, pelo convite, é muito bom nós falarmos sobre esse tema, porque assim, há algum tempo, né, alguns anos, não falava-se muito. A maioria das pessoas com deficiências eram, no geral, eram tidas como pessoas que não tinham capacidade, e existia uma série de mitos em relação, um preconceito em relação a essas pessoas e em relação ao nanismo. Né? Eu falo assim, por mim, eu nasci, né, desse jeito, como a maioria das pessoas perguntam, né, você nasceu? Eu falo, não, nasci assim, nasci pequena e fui crescendo, desenvolvendo e os meus pais perceberam que eu tinha, quer dizer, minha mãe principalmente percebeu que eu tinha nanismo. Eu comecei a andar com 2 anos e meio. E, assim, as pessoas, quando viam, né, quando vêm até hoje, riem. Eu não sei o que passa, assim, às vezes na cabeça de alguém que tem pessoa com nanismo, né? Mas, assim, como eu, pessoa, assim, particularmente, meu mesmo, vejo uma pessoa que tem uma certa limitação, uma certa limitação, assim como todas as pessoas têm uma certa limitação, mas que vive uma vida normal, assim, como qualquer outra pessoa de estatura mais alta, ou qualquer outra pessoa também, que seja um cego, um surdo, ou uma pessoa com síndrome de Down, tem uma vida normal. Claro que todos nós temos as nossas limitações. E isso não está acima do que nós somos, do que nós não está acima do que nós, da nossa capacidade também, do nosso produtivo, da nossa capacidade em ser e estar atuando e vivendo, participando de tudo que o mundo pode oferecer. Então, assim, me vejo como uma pessoa que apenas que tem uma certa limitação. E que, às vezes, a gente, e eu tento, às vezes, fazer de algum meio para que aquela limitação, no momento, eu consiga superar aquilo ali. Né? No meu caso, é mais coisas que ficam em lugares altos, ou algo mais em questão de peso também, que a gente não é assim, sermos uma pessoa normal, mas pelo menos em relação à mulher, com o nanismo, não tem tanta força quanto uma mulher mais alta, com certeza. Mas fora isso, o corpo é normal, por dentro é normal, o coração, todos os órgãos são normais. Inclusive tem mulheres com nanismo que casam com pessoas mais altas, né? Pessoa alta ou pessoas com nanismo e tem filhos com ou não nanismo. Então, assim, o que passa para as pessoas é isso. Nós temos apenas algumas limitações. Eu vejo apenas com algumas limitações, algumas barreiras que às vezes nos limita, mas não nos limita totalmente. Isso é o que é isso que eu faço, tento passar para as pessoas, né? Que elas vejam e enxerguem assim. Legal, bacana, Eva. É interessante porque eu fiz questão, né, de ler aqui o teu currículo no começo, né? Porque até brinquei com você, né, no nosso teste, como você é bem formada, você tem uma formação muito, muito ampla, muito profunda, e é bacana isso daí. Primeiro, né, por conta dessas discussões que nós estamos fazendo aqui na Câmara, que é importante a gente não tornar a pessoa com deficiência, a deficiência que ela tem como o valor dela, né? Porque ela é muito mais do que só aquela condição que ela tem valores humanos, valores de personalidade, ela tem, né? Então, eu acho importante isso que você coloca. Mas eu acho também que aqui, nosso papel
é buscar desmistificar muito dessas coisas. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho de como foi a sua infância, como era a relação com as outras crianças, depois da fase mais de adolescência, como que foi esse processo todo, como que você conseguiu combater, né, esse preconceito que infelizmente a sociedade ainda tem, mas também, ao mesmo tempo, é por falta de representatividade, né? A gente tem uma sociedade muito representada, muito num comportamento específico, num biotipo específico, né? É o tal do tem que ser branco, tem que ser, né, hétero, tem que ter 1 metro e tanto de altura, tem que ter, né, tal coisa. Então a gente sabe como que é os padrões sociais. Então eu queria que você contasse um pouco desse seu processo da sua vida. Então, na minha infância, vou falar de onde eu sou. Eu sou natural do Mato Grosso, cidade Alta Floresta. Na época em que eu nasci, a cidade era bem pequena. Hoje é uma potência no agronegócio, em várias áreas do agronegócio, que ela é uma grande potência. Alta Floresta lá no Mato Grosso, que faz divisa com o estado do Pará. Quando eu tinha, acho que antes dos 3 anos, meus pais vieram, quer dizer, com 2 anos e meio, minha mãe percebeu mais afinco que eu tinha aquilo, que eu tinha um nanismo. Com 6 meses, ela já via assim que, pelo meu nascimento, eu tinha um tamanho bem menor do que os meus irmãos. Né? Eu tenho 3 irmãos, todos homens. O mais baixo deve ter 1,75, né? Mais ou menos o mais baixo, né? O meu mais velho, por parte de mãe, ele tem 1,86, também o mais velho. Meu outro irmão, por parte só de pai, ele também tem mais ou menos essa faixa de altura, então eu sou a única. Quando alguém pergunta, tem alguém na sua família? Eu falo, eu sou peça única em toda a minha família. Sou aquela joia rara da minha família. E assim, nós mudamos para Cuiabá, de Cuiabá fomos para Barra do Garças. Barra do Garças é uma cidade pequena, hoje está se desenvolvendo bastante, está crescendo. E na minha infância ainda tinha aquele preconceito das pessoas. As pessoas elas não tinham assim consciência de falar coisas que às vezes poderiam machucar as pessoas. E falavam mesmo. Hoje, inclusive, infelizmente, algumas ainda falam de qualquer pessoa com deficiência. E, assim, aquilo me machucava bastante. Eu ficava muito triste. Eu queria me esconder das pessoas. Quando eu saía na rua, às vezes eu estava andando com a minha mãe, né? Minha mãe aqui, eu andando, e alguma pessoa olhava, aí eu me escondia. Aí eu ia me escondendo, assim, até ir na frente da minha mãe para a pessoa não me ver quando eu passava. Eu já fazendo até em livros já representando livros. E assim, porque eu tinha vergonha que as pessoas olhavam e assim, elas falavam na cara dura, né? Assim, na sua frente, minha frente, aquelas coisas. Aquilo doía bastante. Só que assim, como a minha infância, uma infância cristã, minha mãe me levava na igreja, minha mãe contava muitas histórias bíblicas, muitas histórias da Bíblia, inclusive uma que marcou muito para mim, que até hoje eu tenho como um referência, né, de pessoas, é a história de Davi, porque Davi era dos 8 irmãos, dos 8 filhos de Jessé, ele era o menor, ele era o caçula e ainda era o menor. E ele era, pelo que podemos ver na própria Bíblia, ele era rejeitado. Mas Deus não rejeitou ele. Então, assim, eu tive aquilo por mim, assim como ele venceu um gigante de 3 metros de altura, por que eu não posso vencer os meus gigantes, os meus obstáculos, assim, o preconceito, né? Mostrar que eu não sou aquilo que as pessoas veem, assim como as pessoas viram nele uma pessoa inferior e às vezes olha pra gente, nos vê como uma pessoa inferior, é mostrar que você não é aquilo. Que você, dentro de você, você tem uma capacidade que às vezes vai além, mais do que outras pessoas que são tidas como, que elas se consideram normais. Eu acho que todo mundo é normal, todo mundo está na sua normalidade. Porque aquilo que é anormal, aquilo que descaracteriza, pelo menos eu vejo como descaracteriza como um ser humano. O que não é uma característica de um ser humano, aí aquilo seria algo anormal. Mas todos nós somos normais.
E eu sofri bastante na escola, às vezes, assim, as crianças falavam, porque criança fala mesmo. Mas com o tempo elas iam acostumando, eu pegava a amizade, fazia amizade com um, fazia amizade com outro, né? E, assim, toda a minha infância, minha adolescência também, ainda tinha ainda aquele preconceito. Lembro que na minha adolescência, na escola em que eu estudei, na escola Dom Bosco, tinha uma sala especial, mas eu acho que era mais a sala que pegava tudo quanto é deficiência, que às vezes dava mais dificuldade, tinha mais dificuldade de aprender, mais dificuldade, né, de se relacionar, por exemplo, ter SUS, tinha SEG, pessoas com síndrome de Down, pessoas com deficiência intelectual, ou vários outros tipos de deficiência, numa única sala. E, assim, eu gostava de ir naquela sala, porque, assim, o pessoal era bem legal, eu conversava, eu aprendi, tentava me comunicar com os surdos, conversava com o pessoal que tinha síndrome de Down, com qualquer outro deficiência. E para mim era uma pessoa normal, quer dizer, para mim é uma pessoa normal. Eu conversava, me inteirava bem com eles. E, assim, na adolescência as pessoas olhavam para mim e falavam assim, nossa, você é anã. Eu falei, tá, e daí? Eu sei, eu sou anã, me vejo todo dia no espelho. Pensava, né? E, assim, eu tive que ir quebrando essas barreiras primeiro em mim, porque a primeira barreira que a gente tem que quebrar é a gente. A primeira barreira, né, é a gente. Para depois você ir mostrando para as pessoas, né, para as pessoas que você não é aquilo que elas acham que você é. Porque quando você desconhece, você acaba criando uma imagem, alguma coisa sobre algo que você não conhece. Ou algo que alguém falou, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, um fala outra coisa, outro fala outra coisa. Aí você cria um conceito assim que não tem nada a ver com aquela pessoa. E aí a gente sempre fala assim na igreja, assim, quem não é visto não é lembrado. E a partir do momento em que as pessoas têm muito contato com alguém, aquilo se torna normal para elas. Elas veem, assim, tá, eu entrava na sala, eu saía, eu conversava, tudo com os meus amigos, e aqui tornou-se normal. Tornou-se normal para eles. E para mim já era normal conversar com pessoas mais altas, com pessoas mais baixas. Aí às vezes alguns brincavam, e aí, como é que tá a temperatura aí embaixo? Eu falava, tá, acho que deve estar melhor do que para você em cima, não sei. Ou, às vezes eu respondi, ué, agacha aí que você vai ver como é que tá a temperatura. Assim, de uma forma bem, assim, descontraída também. E às vezes chegou um momento na minha vida em que eu, assim, comecei a estar muito estressada com muita pergunta, com muita coisa, e a gente acaba dando, assim, umas respostas tão bem, assim, como na linguagem aqui da minha cidade, né, no pé da lata. Seria papo, falou e você respondia. Pé da lata. Porque às vezes estressa, né? Porque as pessoas querem, às vezes, te diminuir, as pessoas querem, às vezes, criar algo que você não é. Então, assim, e em todos os sentidos. No sentido de você estudar, no sentido de você, às vezes, profissional, no sentido de você se relacionar também, ter um relacionamento afetivo com alguém, né? Namorar, casar, e assim, constituir uma família. As pessoas tinham essas coisas, e até hoje ainda tem isso, mas assim, para mim não me importa mais. Isso para mim não me importa. O que importa é o que assim, o que eu acredito em mim, na minha capacidade, e assim, e quem tá perto também. Quem tá perto pode ver a pessoa participa também de tudo isso, ajuda, eu ajudo, me ajuda, eu ajudo, e tem toda aquela interação. E assim, passando dessa minha adolescência, né, que graças a Deus não foi uma adolescência, uma aborrecência, como a gente ouvia bastante, né, foi uma adolescência até bem tranquila, porque assim, eu sempre tive, né, até hoje eu tenho fé em Deus, eu creio na palavra de Deus, que é a Bíblia, eu creio em Jesus Cristo como Filho de Deus, eu tenho a minha fé em Deus e também eu tenho assim os meus conceitos, os meus conceitos, eu tenho os meus princípios, não só de fé, mas de moral também, de moral como pessoa. Eu respeito todas as pessoas, eu tenho amizades diversas com pessoas, como se diz, negros, pessoas com lésbicas, com homossexuais, ou trans, ou
como se diz, o grupo LGBT todo, assim, que eu conheço, eu consigo me inteirar sem nenhum problema, assim, eu não me imponho e eles também não se impõem, então, assim, a gente tem uma relação tranquila, de pessoas mesmo, de pessoas. Eu falo assim, olha, aqui a gente não está em comunidades, por exemplo, comunidade surda, comunidade cego, comunidade de pessoas com autismo, comunidade LGBT, aquelas coisas separadas. Não, eu consigo interar com qualquer um, com surdos, com cegos, e eu converso normalmente com qualquer um. E assim, com o tempo, graças a Deus, eu mudei o meu pensamento, mudei o meu jeito, né? Eu me aceitei, porque chegou um tempo, assim, quando você é muito recriminado, você sofre muito, você acaba, assim, pensando, pelo menos eu já pensei isso, meu Deus, por que eu existo, então? Para quê? Qual que é o sentido da minha vida aqui na Terra? Para que eu existo? Não seria melhor eu ter ficado lá no céu, lá bonitinho, com os anjinhos, aí ter vindo, ou ter ficado vindo aqui na Terra, morar aqui, viver, sofrer, passar tudo por isso. Mas hoje eu entendo, porque assim, durante a minha vida, tem várias pessoas que, por mais que você às vezes não perceba, mas você está passando algo de bom para alguém. Por exemplo, você está no parlamento aberto, em tudo que você faz, em tudo que você vive, seja no seu trabalho, em família, em sociedade, você tem algo bom para passar para alguém. Sempre alguém vai ver do lado bom que você tem e se espelhar naquilo. E às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, eu acho bonito você, né, se esforçar, trabalhar, estudar, buscar seus objetivos. E é algo assim, que para mim é algo normal, que nós temos que fazer isso. Nós não temos que viver assim, sendo oprimidos, né, pelas pessoas, pela sociedade, por algo que as pessoas criam. Aquilo que é colocado assim, do perfeito, do bonito, que é o alto, dos olhos azuis, dos olhos verdes, do cabelo loiro, do cabelo preto também, aquela coisa assim que parece que não tem nenhuma imperfeição fisicamente. Mas o que vale para nós é o coração e isso aqui também. É o teu coração e isso aqui. E graças a Deus, assim, eu fui lutando e eu tardiamente comecei a trabalhar, porque assim, para eu entrar no mercado de trabalho, eles não davam oportunidade para pessoas que não tinham experiência. Eu falei, mas como é que eu vou ter experiência se eu nunca trabalhei? Eu preciso apenas de uma oportunidade. Eu falei, não, mas aí tem que ter formação. Eu falei, beleza. Aí lá vai eu estudar, fazer tudo quanto é curso que tinha, que era gratuito, eu fazia. Fiz técnico em informática, fiz curso de hotelaria, fiz curso de atendimento, fiz vários cursos, vários cursos. E aí fui procurar um trabalho. Ah, mas ainda não tem vaga, isso, falei assim, mas qual que é a barreira? A barreira qual que é o problema? Não ter vaga ou não querer? Isso eu pensava. E muitos realmente não queriam. Fiquei sabendo de algumas coisas assim que às vezes assim, eu paro e penso, meu Deus, como é que a pessoa pensa essas coisas dessas? Muito pequeno. Mas são pessoas. E assim, graças a Deus, com 25 anos eu comecei o meu primeiro trabalho. Eu comecei como operador de caixa. E aí fiquei lá pouco tempo, depois trabalhei na faculdade onde eu estudei, que é lá na faculdade que eu estudei, que eu fiz o curso de gestão financeira. E lá eu aproveitei e fiz 2 pós-graduações. Falei, eu vou me capacitar. E eu gosto de estudar, sempre gostei, eu gosto de ler. Isso eu herdei da minha mãe, porque eu sempre vi ela lendo. Sempre vi ela lendo, e ela sempre contava histórias pra gente, então eu gostava de ler. E hoje eu gosto mais ainda do que quando criança. Eu gosto muito mais ainda. Então eu compro bastante livros, eu leio bastante, porque é bom. É bom pra mente, é bom porque assim, dá uma sensação boa para você. Pelo menos eu sinto, eu tenho uma sensação boa quando eu estou lendo. Né? Eu me aventuro naquilo que eu estou lendo. Parece que eu entro aqui dentro daquele livro ali, dentro daquele livro e me torno um personagem daquele livro. É muito bom. E depois dessa faculdade eu saí. Né? Eles
me demitiram por conta de troca de diretor. E eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, procurando trabalho. E aí, entregando currículo em vários lugares e nada. Falei, sabe uma coisa? Eu acho que eu vou estudar para concurso. E estudei. Estudei, fiquei esse tempo todinho estudando. E em 2012 eu passei no concurso da Prefeitura de Barra do Garças como técnico. Fiquei lá 3 anos e 3 meses, mais ou menos. E de lá eu fui para o Mato Grosso do Sul, cidade chamada Coxim. Trabalhei lá também no Instituto Federal como intérprete, tradutor de Libras. A Libras entrou na minha vida em 2013, mais ou menos, quando algumas professoras, quando eu trabalhava na prefeitura, elas estavam fazendo curso de Libras. E eu, assim, eu me identifiquei bastante com ela. Sabe, porque eu comecei a ser muito expressiva e é tanto expressão facial quanto corporal, e assim, eu me identifiquei bastante. E conheci um professor surdo que, assim, nos forçava a aprender, porque ele ia todo dia no nosso trabalho, e aí levava um monte de surdo para lá, e assim, vamos lá, tem que aprender Libras, né? Porque eu vou começar com pouco. E eu parti para estudar, né? Fui estudando tudo, estudando. Claro que a gente, às vezes, acha que a língua toda a língua é igual à língua portuguesa, né? O sujeito, o verbo, o objeto, a nossa estrutura gramatical, depois a gente vê que não tem, assim, a estrutura é própria da língua de sinais, mas isso eu aprendi mais para frente. Fiz essa proficiência, fiz o ProLibras, que é uma prova nacional de proficiência, né? Tanto no ensino quanto na tradução e interpretação de Libras. E passei. Aí, assim, assim, até eu me surpreendi comigo. Falei, nossa, passei. Pô, nossa, você passou. Eu passei mesmo. Eu pensava que eu ia passar. Aí, daí que eu fui para Coxim, né? Em 2015, trabalhar lá como intérprete de Libras. Fiquei lá 4 anos e alguns meses. E em janeiro desse ano, só que em julho eu fiz o concurso também para o IFSP, para o campus de São Carlos. Passei na primeira fase, passei na segunda e fiquei esperando. Falei, já fui avisando. Gente, eu tô indo embora. Para onde você vai? Eu vou para São Carlos. Vou para São Carlos. O que você vai fazer lá? Tem família? Tem isso? Falei, não, eu vou para São Carlos. Só esqueci de falar, né? Como é que eu fui para Coxim? Eu fui para Coxim, morei sozinha, 4 anos. Minha mãe, você não vai. Falei, mãe, eu vou. Mas você vai morar sozinha, você não conhece ninguém. E aí eu, mãe, mas eu vou, tem que viver. Porque assim, a minha família, apesar de tudo isso que eu passei, minha mãe era e ainda é super protetora. Eu não discordo do que ela faz e do que os outros pais fazem. Mas claro que assim, chega um tempo que você tem que deixar a pessoa assim, criando asas, né? Criando asas. Ela criar asas, ela buscar o foco dela, buscar o objetivo dela, para não ficar, ela assim, se expandir para o mundo conhecer, para ela conhecer o mundo e o mundo conhecer ela. Porque assim, ela acaba perdendo a oportunidade de conhecer, e muitas pessoas perdem a oportunidade de conhecer aquela pessoa também. E aí, eu falei, mãe, tô indo. E fui morar em Coxim sozinha, não conhecia ninguém. Conheci uma intérprete lá, maravilhosa, amiga minha, a Aline. Essa é a Aline. Conheci ela, a família dela, que me acolheu bastantemente. Uma das pessoas que eu tenho um carinho enorme, ela e todas as outras pessoas também, a pedagoga que tem lá, as Adrianas, né? Tanto a pedagoga quanto a assistente social, a Marcela também, que é outra pedagoga. E assim, criei um laço de amizade. E o bom de lá é que, assim, no meu trabalho, as pessoas não me viam como a pessoa com nanismo, elas me viam como a Eva intérprete. Então, assim, eu não era a pessoa com nanismo, eu era a Eva intérprete. Aí a gente adaptava as coisas lá, eu tinha cadeira, tinha um lugar para colocar as pernas lá, interpretava com o professor, interpretava com o aluno. E assim, tranquilamente.
E lá em Coxinha, assim, eu sozinha ainda naquela cidade, eu fiz alguns amigos. Não fiz muitos, mas eu fiz alguns amigos que vou levar pro restante da minha vida. E lá, assim, eu gostava de ocupar meu tempo, até hoje eu gosto de ocupar meu tempo. Você já falou muito de ser minha vida. Ocupar meu tempo, então o que eu fazia? Eu trabalhava de manhã à tarde, à noite, antes de ir para a faculdade, eu ia para academia, voltava, ia para a faculdade, ia para casa, ia fazer isso de bicicleta. Depois tinha um projeto lá na universidade onde eu estudei. Tinha jiu-jitsu, comprei meu kimono, fui fazer, fiz 6 meses de jiu-jitsu. Legal. Assim, amei, gostei. E o povo ficava assim, nossa, e o interessante é que as pessoas tratavam na normalidade. Então, por isso que eu falo, quem não é visto, às vezes, assim, se você não costumar ver uma pessoa, você vê sempre aquela pessoa, aquilo tá normal você ver aquela pessoa só não faz assim, algo cotidiano para você. E agora eu tô aqui em São Carlos. Claro que não deu para eu participar bastante de coisas por conta dessa pandemia aí, assim, meus projetos para expandir na cidade, ela ainda vai ter que deixar quando der uma normalizada, né? Uma normalizada. Já estava querendo participar de alguns projetos sociais, algumas coisas voluntárias também que tem na cidade. E, assim, também lá na igreja. Sem contar que eu canto, graças a Deus eu canto também. Uma coisa que Deus é um talento que foi desenvolvendo com o tempo, né? Deus me deu e foi desenvolvendo com o tempo. Eu canto já faz 25 anos mais ou menos na igreja. E assim, e às vezes as pessoas olham para mim e dizem, nossa, você sabe tanta coisa, você eu acho que eu não tenho é nada. Eu acho que eu não tenho é nada. Né? Porque assim, É, tantas coisas aí que preciso mais aprender, mas graças a eu Deus, tô, assim, que a gente vai alcançando voos maiores, voos maiores. Eu sou a pessoa da minha família que mais viajou, mais viaja. É ter um feriado assim, eu partiu viajar, conhecer pessoas diferentes, cultura diferente. Eu cheguei em São Carlos, o povo, nossa, você tem um sotaque muito forte. Que sotaque? Assim, porque para mim eu falo naval, né? Mas, assim, essa interação, a questão de compartilhamento de cultura, você aprender com outra pessoa, a pessoa aprender com você, e você conviver normalmente. Então, assim, eu acho que é um pouquinho um resumo de mim, né? Um resuminho de mim. muito bacana, Eva, muito legal ouvir isso. Estou aqui realmente, acho que você coloca coisas assim que eu acho muito importante a gente ressaltar, sobretudo o que você diz quando você convive com alguém, né, uma pessoa com deficiência, dependente de qual tipo de deficiência que ela tenha. E essa convivência é que vai tirar o preconceito, é essa convivência que vai dar a possibilidade de você dialogar, de criar laços, de criar amizade, né? Como você citou aí, a sua amiga, que eu acho que passou, inclusive, aqui, a Aline, né? Ela colocou um Aham. recado aqui para você, né? Então, assim, eu acho que você coloca aspectos que são fundamentais, né, para uma sociedade que quer se dispor a ser inclusiva, que para ser inclusiva você tem que ter as pessoas com visibilidade, com possibilidade de estudo, né, podendo estudar, podendo trabalhar, podendo viajar, né, e muito além só de questões aí, só da deficiência definir aquilo que ela é. Não, ela é muito além disso, né? Como você colocou, gosta de ler literatura, tem sua religião, tem a sua posição moral. Eu acho que isso, para nós, para mim, nesse momento, nesses 20 minutos que você falou aqui com a gente, para mim eu tive uma lição de vida e estou vendo aqui o pessoal, o Vander Viana, brincando aqui comigo, ó, deixa ela falar, não para de deixar ela falar, e eu concordo com ele. Mas eu queria fazer os outros comentários, pessoal que foi passando aqui. A minha esposa, a Flávia Dias Aguiar, ela tá acompanhando e ela conta que tem uma prima dela, né, é casada, né, o marido, né, a cunhada da minha prima, a cunhada da prima da minha esposa, é difícil essa relação, né, enfim.
Também tem nanismo, tem inclusive um canal no YouTube, faz sucesso, mostra toda a habilidade da pessoa com nanismo, toda a capacidade. Então isso é legal também. Então registrar essa informação que a Flávia nos trouxe aqui, que é bacana. A Maria Luzia Inácio, ela está dizendo assim, ó, parabéns, Eva, pela maneira bonita que você superou seus desafios, parabéns pelo entendimento e maneira inclusiva que descreve suas vivências. O próprio Wander também colocando aqui que esse assunto é muito importante. E o pessoal aqui do Grupo Libras, Piracicaba e região, que aliás são nossos parceiros dentro dessa semana, dentro dessa campanha verde e azul que nós estamos fazendo na Câmara aqui de Piracicaba, eles fizeram uma pergunta que eu gostaria também de fazer aqui, aproveitar esse momento, que é falar de quais são os principais desafios que você tem, porque assim, a gente sempre fala muito da inclusão, algumas deficiências têm mais, como fala, reverberação. Por exemplo, fala assim, cadeirante. Hoje você, claro que ainda precisa melhorar muito para cadeirante, mas você tem muita discussão em torno dos cadeirantes. Mas para vocês, né, que têm nanismo, quais são os principais obstáculos? Como que isso é levado enquanto demanda para o poder público, para que serviços públicos tenham essa acessibilidade? Né? Como que o que você poderia nos falar em relação a essas questões? Então, em relação à questão dos nossos, seriam, sei lá, limitações, algumas coisas assim, eu lembro de um fato que aconteceu comigo no banco, não vou dizer qual banco, mas a maioria dos bancos são assim, questão de caixa eletrônico. Uma vez eu fiz uma reclamação com o banco, ele disse, não, mas tem pessoas para atender. Eu falei, não, mas eu não quero uma pessoa para me atender, eu sei fazer tudo lá que está escrito lá. Eu sei me virar, eu não quero uma pessoa para me atender. Eu quero só que tenha um caixa mais baixo. Só isso. Ah, não, mas é porque a gente está seguindo as normas da ABNT. Eu falei assim, não, a norma da ABNT, ela existe porque precisa ter uma norma, né? Mas nem sempre ela atende o todo. Ela atende um certo grupo. Porque existem pessoas com nanismo, por exemplo, eu tenho 1,19 m. Não é redonda, 1,19 m. E existem pessoas bem mais baixas do que eu. Não chega a 1 m, né? Ou chega a 1 m. Que para ir num banco tem uma dificuldade totalmente. Aí tem que levar um parente, tem que chamar alguém. Tem toda aquele problema de alguém ter que ficar acompanhando, a pessoa não tem a liberdade de fazer as coisas sozinha, tem que usar, às vezes, um banquinho, levar um banquinho para subir, corre o risco de cair no momento também. E aí eu pedi para esse banco, para ele organizar, né, para ele fazer pelo menos um caixa, mas que funcione realmente, e que realmente funcione, por conta disso. Aí eles negaram, aí eu fui, mandei. Tem essas questões online, né? Eu fiz uma reclamação, tudo. Eu ia até entrar com um processo, mas eu falei, não, deixa quieto que isso ainda vai resolver. E aí mandei um e-mail, tudo. Mas graças a Deus, pelo menos esses 2 bancos em que eu vou, eles melhoraram a questão dos caixas. Eles diminuíram a altura dos caixas também. Porque até uma pessoa de cadeira de rodas, ela tem essa dificuldade, que ainda enfrenta. Por quê? Porque mesmo com a cadeira de roda, o caixa às vezes fica distante, né? A tela, onde ele vai, a tela lá, porque agora tem aquele touchscreen que você clica na tela e às vezes o braço não alcança, ainda tem esse problema. Mas para mim ainda, graças a Deus, deu uma melhorada. Outra coisa é balcão. Gente, eu odeio balcão, porque toda vez que você vai no lugar, e às vezes eu vou no médico, qualquer médico, o balcão passa bem, acho que mais ou menos dessa altura na minha cabeça. Deixa eu até melhorar aqui, peraí. Eu tenho 19, né? Passa mais ou menos dessa altura aqui, o balcão na minha cabeça. Aí eu chego no balcão e faço bem assim, ó. Aí a pessoa tá lá embaixo, e depois ela olha, vê uma mão lá, né? Aí ela falou assim, pois não. Aí eu tô lá, moça, eu quero marcar. Oi? Fala um pouco mais. Eu falei, moça! Oi. Aí a pessoa olha, ai, desculpa. Eu falei assim, pois é, né? Ela olha assim, ela olha assim. Eu falei, moça, eu quero marcar a consulta. Ah, tá. Aí ela senta
para preencher. Aí, não, você pode dar a volta? Tá, eu vou dar. Quando dá para dar a volta, vou lá, dar a volta, tudo, falo do documento, tudo. Mas, assim, não é o que eu quero ter que ficar dando a volta. É o que tem. Ou tem um lado mais baixo, né? Igual algumas rodoviárias está tendo também, né? Mas quase não funciona, mas tem em algumas empresas da rodoviária. E também outra questão que também pega muita gente é supermercado. Porque assim, o pessoal, eles colocam os produtos tudo na horizontal, né? E se eles fizessem na vertical, eu acho que ficaria bem melhor. Para nós, ficaria bem melhor. Porque às vezes o que você quer, o que eu quero, tá lá em cima. Lá em cima. Aí, como eu não quero ficar chamando ninguém, eu vou lá, procuro uma escada, procuro uma cadeira, vou lá, coloco, vai, pega. Entendeu assim? Porque eu quero ter essa minha independência, sem ficar pedindo, moço, pega aqui. Às vezes não dá, né? Não acho nada, tem que pedir para alguém. Moço, pega ali para mim. Não, aquele não, aquele ali, ó, aquele ali. Aí, às vezes até, como se diz, incomoda alguém, né? Incomoda alguém. Claro que tem algumas pessoas que não se importam, né? Elas ajudam, mas a gente tem isso de, incomodando alguém, né? Também. E para nós é mais assim, questão de escada também, que tem algumas escadas, meu Deus do céu, misericórdia, que é uns degraus, mas dessa altura assim, quase 30 centímetros só de degrau. E aí, pra gente é muito difícil você ficar subindo esses degraus muito altos. Eles deveriam ser um pouco mais baixo, porque até para você levantar a perna toda e ficar subindo em degrau, subindo em degrau, também é ruim. E cadeiras. Cadeiras é uma coisa que é muito, mas muito ruim. Porque assim, uma pessoa mais alta, que está aqui em pé, ela só faz assim, ó, só senta. Assim, só senta. Já eu não, eu tenho que chegar assim, virar, subir na cadeira, passar a perna e sentar. E é muito ruim isso também. Sem contar que você fica com muito tempo as pernas balançando, fica com as pernas balançando. E isso dói bastante, principalmente às vezes quando você trabalha, que para quem trabalha muito tempo sentado, ficar com as pernas penduradas é muito cansativo, dói demais, prejudica a circulação sanguínea nas suas pernas, elas começam a ficar dormentes, você tem que levantar e dar uma andada para ver se dá uma melhorada. Então, assim, cadeira também é ruim nesse aspecto. Banheiro também. O vaso, ele não foi feito... quem fez o vaso, eu não sei em quem que ele pensava, né? Porque, assim, é difícil, pelo menos para mim, é difícil, às vezes, usar um banheiro público. Porque, assim, muita gente, pelo menos as mulheres, não tem tanta dificuldade, né? Não tem tanta dificuldade para usar o banheiro. Mas a mulher, maioria não gosta de sentar, ela fica meio agachada, né? E faz as suas necessidades. Mas e eu? O que eu tenho que fazer? Subir não dá, né? Não dá para ficar subindo no vaso, não dá para ficar em pé. Corre o risco de cair e de machucar. E assim, claro que tem agora, em alguns lugares, mas não todos, né, um banheiro para criança, mas a gente não é criança. Então, quando dá para usar, assim, quando é algo bem rápido, até uso um banheiro de criança ou banheiro do deficiente, mas o banheiro do deficiente, ele também não foi feito para pessoa com nanismo, principalmente mulher, porque para sentar parece que ele é mais alto do que os outros sanitários. Tem que segurar naquele ferro lá e tentar, às vezes, fazer suas necessidades, mesmo que seja aquela bem mais rápida, mas fazer sua necessidade. Então, assim, tem outra coisa também que eu vejo alguns ônibus, carros também, que às vezes é meio alto para você subir, você tem que ter até ajoelhar, vai subir, você ajoelha, passa a perna, só para subir naquela escada, e um espaço meio apertado, e a perna tem que subir junto. Então, assim, dificulta bastante. São tantas barreiras tantas coisas, às vezes, que poderiam poderiam melhorar, mas, assim, isso tem que partir, né, assim,
não só do público, né? Do grupo realmente, de mostrar como deve ser. Porque às vezes a gente pensa assim, temos que arrumar isso por um surdo. Então só põe o intérprete e pronto. Não. Tem que ver com a própria comunidade que precisa. Com a pessoa com nanismo tem que ver com a própria comunidade que precisa. Eu hoje, agora, assim, atualmente eu faço parte de um grupo Nanismo Brasil, que é um grupo, né, de pessoas com nanismo em todo o Brasil. Claro que não tem todos, mas tem bastante pessoas. Inclusive tem um grupo muito, assim, muito forte, muito atuante, que acho que eles são aqui de São Paulo, são de São Paulo, né, da capital, e que ele sempre promove, assim, esse encontro, né? Teve o ano passado, eu gostaria de ter participado, mas por conta da data não deu. Inclusive, dia 25 de outubro é o Dia Nacional do Nanismo. Dia Nacional do Nanismo, dia 25 de outubro. E eles promoverão, mais uma vez, esse evento, só que online agora, né, porque ainda não dá para fazer presencialmente, né, online. E a gente tem toda essa discussão, né, cada um assim, a gente aconteceu isso, e cada um assim pontua, nossa, tenta assim, tenta assim, tenta assim. Tem um grupo que dá uma sustentação muito boa dentro daquele grupo. Porque tem pais que têm filho, meu Deus, eu tenho um filho com nanismo e agora o que eu faço? É igual, assim, meu Deus, eu tenho um filho surdo, agora o que eu faço? Calma, gente, calma. Eles procuram saber de outras pessoas que têm, de outras pessoas que são, de como lidar com o filho, de como tratar, porque às vezes, nossa, meu filho, vou abraçar, nossa, ele vai sofrer, eu não quero que ele sofra, eu não quero que ele sofra preconceito, eu não quero que as pessoas olhem ele assim, que as pessoas falem alguma coisa que machuque ele, não. Nesse grupo, eles vão passando, né, nós vamos passando as nossas experiências, como a pessoa levantar a autoestima do filho, como ela colocar, ele vai crescendo, se desenvolvendo desde pequeno até a fase adulta. Então, assim, tem esse grupo que tem dado uma sustentação bastante. E lá tem pessoas formadas na área da saúde, tem advogados, tem gente, tem pessoas formados em artes, formados em várias áreas, né? São pessoas que têm nanismo e que são profissionais super capacitados, excelentíssimos profissionais em várias áreas, assim como qualquer outra pessoa, né? Então, dessas barreiras que poderiam, né, que deveriam melhorar para a gente, seriam essas também, né? Seriam essas barreiras. Legal, bacana. Sabe que inclusive o pessoal do Grupo Libras aqui publicou, você falou do supermercado na vertical, eu achei sensacional a ideia, muito boa, porque é uma solução muito simples, né? E atende, além das pessoas que têm nanismo, diferentes pessoas de altura mesmo, porque às vezes você tem dificuldade, né, para pegar um produto do supermercado, tendo 1,60 m, tendo 1,50 m, né? Pessoas que não têm nanismo e também têm essa dificuldade. Eu achei sensacional, questões que você coloca aí sobre banheiro público, e é interessante, Eva, porque nós aqui da Câmara temos o projeto Câmara Inclusiva. Nós temos que falar disso, não estou só simplesmente fazendo aqui campanha por conta da Câmara, mas é um projeto nosso que temos desenvolvido justamente buscando que as pessoas que têm deficiência venham na casa e apontem os problemas, apontem as necessidades, apontam as soluções para a acessibilidade. Isso que você está fazendo aqui também é um pouco desse aspecto do Câmara Inclusiva, de mostrar onde está o seu problema. E você tem um diferencial na sua fala que eu acho importante ressaltar. Você fala com muita simplicidade, e isso para nós aqui, tenho certeza que o pessoal que está acompanhando também está vendo isso, como é enriquecedor essa simplicidade que você diz, essa naturalidade com que você coloca, de como resolver os problemas. Eu acho que isso é fundamental para essa conversa que nós estamos tendo. E eu queria só deixar um outro recado aqui, né, do Grupo Libras, aqui que está também colocando, que eu acho bacana. Eles estão aqui agradecendo a parceria da Câmara, né, por conta da campanha Setembro Verde e Azul. E, na verdade, a Câmara também agradece o Grupo Libras, agradece
o CONDEF, né, a presidência aqui da casa tem se esforçado muito em torno das questões da acessibilidade. E para a gente continuar nessa conversa, tem uma pergunta que eu acho que é da sua amiga, da Aline Gomes, né, que é a sua amiga. Ela faz uma pergunta interessante. Das cidades que você já morou ou visitou, qual você sentiu mais preconceito? É da cidade de interior ou da cidade grande? Você conseguiria fazer um paralelo aí entre onde é comum você sentir mais preconceito ou não dá para fazer esse paralelo? Então, assim, em questão ao preconceito em relação à cidade, porque, assim, em cidade grande, existe um número maior de pessoas que, às vezes, têm a mesma deficiência. Então, por exemplo, em São Paulo, deve ter milhões de pessoas com nanismo, deve ter muitas pessoas com nanismo. E eles devem se encontrar, devem conhecer bastante pessoas com nanismo, e deve ser normal ver uma pessoa com nanismo andando na rua. Uma cidade como São Paulo. Uma cidade como, por exemplo, que eu fui, Goiânia. Goiânia, eu ainda não encontrei uma pessoa com nanismo lá, mas deve ter alguns lá. Eu encontrava bastante surdo lá em Goiânia. E, assim, cidade pequena, às vezes, você acaba, por não ter muitas pessoas, às vezes as pessoas se esconderem, elas tendem a ser quase as únicas pessoas com aquela deficiência. Porque, assim, eu não vi nenhuma pessoa em Coxim com nanismo, a não ser uma menina que parecia ter, mas não deu para eu ver porque ela logo saiu. Espera só um pouquinho aqui que eu vou só acender a luz, que eu me ver muito escura. Que aí eu não via pessoas com Melhorou nanismo. agora, hein? Agora sim, melhorou bastante, porque tá escurecendo, né? E assim, eu não via muitas pessoas com nanismo. E assim, às vezes as pessoas não têm um certo conhecimento, por não conhecer, nunca ter visto, não tem um certo conhecimento de pessoas com uma certa deficiência. Né? E assim, o preconceito vi mais de cidades pequenas das que eu já convivi. Por exemplo, na cidade onde eu morei, Barra do Garças, né, teve bastante, porque assim, eu era uma das poucas, apesar que eu já conhecia outras pessoas com nanismo. Conheci um senhor, que ele trabalhava num jockey, conheci um outro senhor, eu lembro pouco, porque eu tinha na época 5 anos de idade, e um outro que ele era comerciante, né? Ele tinha uma loja, ele era casado com uma mulher muito bonita e alta, né? Ele era um pouco bem mais alto que eu, ele deveria ter 1,40 m, uma coisa assim. E, assim, foram poucas pessoas que eu conheci com nanismo em Barra do Garças. Conheci um outro rapaz que trabalha na prefeitura já há muitos anos, um outro vendedor e umas meninas que na época eu tentei me relacionar, assim, conversar com elas, mas elas muito tímidas. E nessa época em que eu tentei, que eu as vi, e tentei ter esse contato, essa conversa, tudo, tentar uma amizade. Eu trabalhava numa televisão local, eu apresentava juntamente com um amigo meu um programa rural, e assim, isso ajudou bastante eu me soltar mais ainda, né? Eu era bem retraída, eu não era nada do que eu tô mostrando, que eu tô mostrando agora. Eu era bem retraída, eu era bem tímida, eu era bem vergonhosa, sei lá, se minha cabeça. É difícil acreditar nisso, viu? É difícil de acreditar, mas eu era tímida. Ainda sou um pouco, né? Mas a gente tenta relevar a timidez, é meio difícil acreditar, até eu não acredito. Mas é difícil de acreditar do que eu era e do que eu estou sendo, né? E assim, as minas bem retraídas, eu falei assim, não, dá uma entrevista pra mim. A minha, não, porque lá eu tenho vergonha. Mas por quê? Porque, assim, não é? Assim, mas ninguém é todo igual eu, né? Ninguém é igual a ninguém. Pode ter a mesma deficiência, mas não é igual. Alguns são mais retraídos, outras pessoas são mais extrovertidas, né? Mais extrovertidas. E, assim, cidade pequena é o que mais tinha, em questão do preconceito. Mas foi mesmo a cidade de Barra do Garças, em que eu morei muito tempo,
em que eu morei muito tempo. Morei apenas 4 anos em Coxim e, assim, e não foram todas as pessoas que me viram lá da cidade. E algo que tirou um pouco desse preconceito, bastante, é o fato de eu cantar na igreja. Hoje eu canto menos do que eu cantava antes. Quando eu comecei a cantar, eu cantava em tudo quanto é festa nas igrejas, eu ia e eu cantava. Isso era bom porque as pessoas viam e elas assim, elas sempre falavam, nossa, eu não sabia que você cantava. Você canta tão bonito. Assim, aquele conceito que tinha quando via antes de cantar, ele era quebrado. Porque antes de cantar, as pessoas olhavam, nossa, olha ali, olha lá. Porque as pessoas, olha lá, aquela mulherzinha pequenininha, olha lá. Olha lá. Aí eu entrava na naturalidade, via que as pessoas estavam falando de mim, mas entrava naturalmente, sentava. Aí o pessoal falou assim, ó, Evinha vai cantar, né? Meu nome é Eva, mas todo mundo me chama de Evinha. Inclusive, meu Instagram é Evinha Levita de Jesus, oficial. Evinha Levita de Jesus, que não tem nada a ver com o meu nome, porque eu falo que é um nome artístico. Aí eu via, e ela vai cantar. E quando eu chegava e começava a falar, o povo, nossa, ela tem uma voz grossa. Eu acho que a maioria das pessoas, quando diz aquela vozinha, aquela coisa assim, bem fininha, né? Uma coisa assim, mais ou menos. Nossa, tem voz grossa. Aí eu cumprimentava todo mundo. Quando eu começava a cantar, o povo, nossa, ela canta. Aí chegava, nossa, você canta bonita, hein? Obrigado, graças a Deus. Glória a Deus por isso. E assim, aí já tirava, quebrava aquele conceito que a pessoa tinha quando me via. E assim, e graças a Deus isso tem mudado. Por quê? Porque eu comecei a me mostrar, eu tenho que me mostrar, eu tenho que, como você diz, tem que me aparecer, tem que ser aparecida. Tem que mostrar, tem que aparecer, as pessoas têm que ver, seja de uma forma bem mais cômica, assim, engraçada, ou seja de uma forma bem mais séria, bem mais sérias, mas sim, tem que aparecer, tem que mostrar, tem que falar, ó, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não sou a Gabriela, mas eu sou assim. Não tem nem como mudar. Sensacional, adorei. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Ó. Não tem como mudar. No meu caso, não tem nem como mudar. É impossível. Impossível mudar, porque eu nasci assim. E assim. Desculpa, eu preciso só cortar, porque ainda estamos com o tempo terminando aqui. Sim. E eu tenho receio. O Instagram, ele corta no meio. Pode finalizar aí, mas se você puder ser em 30 segundos aí. Poder... E em cidade grande, assim, eu acho que o povo é acostumado a ver, olha, ver, assim, parece que já viu algum, então vê, é só mais um, né? É só mais um. E assim, e é isso mesmo, né? E eu tento não me importar com que, assim, com o preconceito que às vezes as pessoas têm. Tento, às vezes, tentar mudar essa pensamento, essa visão que as pessoas têm. Não, sensacional. Eva, eu adorei a nossa conversa, adorei te conhecer aqui. Obrigada. Muito legal mesmo. Parabéns por toda a sua... Assim, eu acho que você traz coisas que são... Não é só lição de vida, é muito mais, é um olhar sobre a vida, um olhar muito amplo. Parabéns, eu estou realmente assim, emocionado aqui por ter essa conversa. Tá? Infelizmente, nosso tempo aqui está terminando. Só agradeço a você mesmo pela disponibilidade, por aceitar o nosso convite, por participar desse momento que é tão importante para nós aqui, que é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Se precisar, como eu disse no começo, meu nome é... Pronto. E acabando a pandemia, eu quero ir aí em Piracicaba, se Deus quiser. Será muito bem-vinda, pode vir aqui na Câmara, será muito bem recebida. Pessoal, lembrando que essa live aqui vira amanhã uma matéria no site da Câmara Piracicaba, é câmarapiracicaba.sp.gov.br. Esse vídeo também fica no nosso canal no YouTube, no Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. E você pode acessar lá no site da Câmara, também se inscrever em nossa lista de transmissão do Parlamento Aberto, onde você recebe todas as informações da Câmara e também do Parlamento Aberto. Eva, um beijo enorme para você. Beijo. Tudo de bom e até mais. Tchau, pessoal. Me sigam nas minhas redes sociais. Evinha Levita de Jesus.
Sigam a Eva nas redes sociais e também o Parlamento Aberto aqui, ó, no Instagram também. Valeu, obrigado. Hein? Tchau, tchau. Falou, tchau. Opa, peraí. Deixa eu...